porque a delação ou a colaboração do Mauro Cid vem sendo tratada como, pela imprensa, pela velha mídia, pela velha imprensa, cada vez mais minúscula, né? A gente dizia grande imprensa. São hoje nanicos. Né? Brown press. Marrom. E como a peça fundamental, a peça-chave, a prova cabal do golpe, né? Que não houve, que não aconteceu, que não saiu do papel, que, olha, sequer talvez tenha sido discutido. E aí, agora, a íntegra do vídeo não foi divulgada. O que se tem, e que na verdade acho que já representa bastante, que o Mauro Cid vinha dizendo, olha, não aconteceu nada, não aconteceu nada, não aconteceu nada, nada. A gente botou um áudio dele dizendo, olha, a sentença já está pronta na cabeça do Alexandre de Moraes. Mesmo. O Alexandre de Moraes é a lei, quem disse isso foi o Mauro Cid. Tá? Não se sabe quem é exatamente o interlocutor dele. E aí, ontem, um trechinho foi vazado, e vamos colocar na tela o Alexandre de Moraes. Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. Então, Cristina, vamos transcrever. Mas o Gilmar Mendes, na época, criticando a Lava Jato, disse o seguinte aí, Gabi, vamos colocar o senhor Gilmar Mendes. Eu peço desculpas, eu sei, uma sexta-feira, isso causa náusea, tem gente que está tomando café da manhã, ouvir esses excelentíssimos aí, talvez não seja tão agradável, mas, enfim, para efeito de registro jornalístico se faz importante. Vamos. Estou lendo e recomendo que todos leiam o livro publicado por Emílio Odebrecht. São páginas que envergonham a justiça. São páginas que envergonham a justiça. O que se fez em Curitiba, nessa chamada República de Curitiba com a Lava Jato, nós temos que, na verdade, fazer um escrutínio muito severo, muito severo, muito severo. Porque se trata de algo extremamente grave. E eu já disse isso aos colegas do STJ. Tem que se perguntar que erros que se está cometendo para admitir gente tão chinfrim, tão desqualificada. E por isso também está faltando, nós decidimos, o juiz de garantia. Porque é muito grave para poupar a justiça desse tipo de vexame. Emílio Odebrecht fala, e veja, isso teria que ter inquérito, igual a esse inquérito que nós tivemos aqui, para saber o que se passou. Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem e fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura, usando o poder do Estado. É disso que se trata. Vamos chamar as coisas pelos nomes. Sem dúvida nenhuma, se trata de pervertidos incumbidos de funções públicas. Isto é uma vergonha. E eu acho que o CJF deveria investigar, a despeito deles terem deixado já as funções.
Porque se trata de corrigir para que isso não mais se repita. Ele acha isso do colega agora? Porque esse excelentíssimo juiz, para mudar de opinião, não precisa muito, né? A gente lembra lá da votação da prisão, sobre a prisão em segunda instância. Em meses, talvez pouco mais de um ano, ele mudou de opinião. Sim. Mas eu gostaria muito de saber se o Gilmar Mendes, sobre o vídeo anterior, o áudio anterior do Alexandre de Moraes, pensa a mesma coisa, se é prática de tortura. Certamente não, né? Certamente não. Mas tem gente que ainda acha que foi para salvar a democracia, que esses caras estão certos, que não sei o que e tal. Olha, preocupante. A minha confiança no sistema judiciário brasileiro hoje é zero. Zero. E não só do STF, né? E também não concordo, com todo respeito, também não concordo que nós estamos falando de fatos independentes. O cerne da acusação está baseado, a acusação está baseada, sim, na delação do Cid. É que, na verdade, a denúncia deu uma disfarçadinha nisso. Por quê? Porque, na verdade, essa delação, como todos nós sabemos, né, é uma delação que contraria as normas mais elementares. Em primeiro lugar, o delator apresentou uma versão, apareceu na Veja áudios que ele próprio confirmou, questionando a sua própria voluntariedade. Ele questiona a sua própria voluntariedade e ele se comunica com o terceiro vazando a delação. Aí vai a autoridade e pergunta para ele assim, mas escuta, quem era o seu interlocutor? E aí ele responde assim, não lembro, pode ser meu primo, minha prima, meu tio ou minha tia. Isso não é piada, ele disse isso. E todo mundo fingiu que não aconteceu nada. A delação não foi rompida, ele quebrou a delação naquele momento. Aí nós vamos mais adiante. Chega um relatório da Polícia Federal que diz que ele mentiu. Vocês estavam agora com os vídeos. Que ele mentiu, mentiu e se contradisse. Isso é o que disse a Polícia Federal. Aí vem, efetivamente, o Procurador-Geral da República e pede a prisão dele. E diz que ele descumpriu o acordo, apontando a cláusula do descumprimento. Ele pede a prisão e determina a rescisão do acordo. E aí o que aconteceu? O ministro determinou uma audiência. Uma audiência para salvar a delação. Doutor. Já que eu estou aqui na Globo, a pergunta é, pode isso, Arnaldo? Doutor, Pode isso? Pode marcar uma audiência para salvar a delação? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Outra pergunta. Pode dizer para o colaborador, desculpe, Otávio, só vou concluir. Tá. Pode dizer para o colaborador, o juiz da causa, pode dizer que se ele não falar a verdade, ele vai ser preso e perde a imunidade para sua filha, para sua mulher e para o seu pai? O juiz pode fazer o papel de instrução no processo penal? Isso não fere o sistema acusatório? Nós vamos discutir isso.